Aí sim fomos surpreendidos novamente. Olha, o Supremo Tribunal Federal tá aí acabando com a última tentativa golpista aí dos bolsonaristas, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E olha, eu vou falar, às vezes os interesses dos bolsonaristas e dos golpistas se casam aí até com os interesses da grande mídia, de setores aí do mercado financeiro, que foram até contra a reeleição do Bolsonaro, que a gente lembra que na eleição não fizeram uma campanha pró-Bolsonaro e contra Lula, como fizeram em 2018 uma campanha pró-Bolsonaro e contra o Haddad. Não. Fizeram diferente, mas agora se unem aí todos com os golpistas contra o Lula. Olha, nos últimos meses aí, o Congresso Nacional se uniu com os bolsonaristas para aprovar ali uma pauta bomba contra o governo Lula. Falei aqui nos últimos dias, você deve ter visto, só que tivemos novos episódios aí que eu vou te falar, viu? O que aconteceu, para resumir aí, foi o seguinte: aprovaram aí uma continuidade da desoneração da folha salarial para 17 setores da economia. Isso aí custa entre 10 a 17 bilhões por ano, depende aí de quanto que esses setores vão lucrar ou deixar de lucrar e tudo mais. Mas a previsão é de no mínimo 10 bilhões por ano que são tirados aí do orçamento que o Lula poderia investir em saúde, educação, segurança, Bolsa Família, geração de empregos, Minha Casa Minha Vida, enfim, tudo que você puder imaginar, e que ele vai ter que dar. Ele não vai ter que dar, ele vai deixar de arrecadar, porque esse dinheiro aí, esses impostos vão deixar de ser pagos por alguns empresários bilionários. Então, para alguns bilionários embolsarem um pouco mais de dinheiro, o Lula perde caixa. E o Lula perder caixa justo no momento em que estes mesmos empresários bilionários estão cobrando do governo que tenha superávit fiscal. Para quem não sabe, superávit é quando o país arrecada mais do que gasta. E para eles não interessa se é em educação, se é em saúde, se é um investimento que lá na frente vai dar um retorno enorme. Para o mercado financeiro, tudo é gasto. Então, o Lula fica ali com as mãos atadas, porque ele não pode gastar ou investir mais do que ele arrecada, só que eles querem cortar da arrecadação. Então, Rodrigo Pacheco colocou uma pauta bomba aí nessa semana que dificilmente vai passar na Câmara dos Deputados, e se passar, dificilmente passa no STF, e olha que isso é bom para os próprios ministros do STF, assim, pessoalmente, que é o quinquênio aí, que é uma distribuição aí de benefícios a juízes que vai custar 82 bilhões de reais, ou seja, você tira mais 82 bilhões do cofre aí do governo Lula, e agora para dar para juízes, ou seja, não é para investir em geração de emprego, em nada, para dar para algumas poucas pessoas. Aí você vê, caramba, então aí com pauta bomba. Isso tudo foi acordado numa reunião entre os bolsonaristas, logo depois de uma operação de busca e apreensão contra o Carlos Jordi. Eles perceberam ali, muitos bolsonaristas eles são novatos na política, eles nem sabem como funciona o Congresso Nacional direito. Aí eles perceberam que, olha, foram avisados aí pelos mais antigos, se vocês fizerem pautas bomba, que tirem a arrecadação do Lula, ou que peguem parte do orçamento e o obriguem a gastar em coisa que ele não quer, o que vai acontecer é que vai criar uma crise econômica. Pode demorar um pouco ou demorar muito, mas o país vai começar a entrar em crise. Entrando em crise, a popularidade do Lula vai para o espaço, e aí não interessa qual tipo de oposição vocês façam. Vocês vão conseguir lograr êxito nesse tipo de oposição. E aí, o Lula editou uma medida provisória para acabar com essa desoneração aí. A imprensa foi contra, porque afinal quem lucra bilhões são os maiores patrocinadores aí da grande mídia, mas o Lula bateu o pé. O Senado Federal derrubou a medida provisória do Lula e restabeleceu essa desoneração e jogou aí essa pauta bomba aí de mais de 10 bilhões no colo do Lula e do Haddad, e aí o Lula articulou então com o Supremo Tribunal Federal. O Lula teve uma reunião aí com alguns ministros, marcou reuniões aí com outros ministros, teve uma reunião também com Arthur Lira, foi articular direto com o presidente da Câmara. O Lula entrou em campo. Muita gente estava cobrando o Lula, principalmente deputados da esquerda, que olha, ô Lula, você não entra em campo. Eu sei que você é muito bom de delegar as funções e tudo mais, só que os deputados querem ver o Lula. Eles não querem ver o Padilha, eles não querem ver o Haddad, o Alckmin, eles querem tirar uma foto com o Lula, com o presidente da República. Eles querem mostrar lá para o eleitorado deles, olha, eu fui levar as suas demandas, meu caro eleitor, para o presidente da República, direto para o chefão aqui do nosso país. É isso que os deputados querem, eles querem falar direto com você, o Lula. Então, entre em campo, porque está faltando aí você. Os outros estão até articulando, mas entre em campo. O Lula também deu uma bronca pública em todo o seu governo, falou que todo mundo tem que entrar na articulação. O Haddad e o Alckmin prontamente
passaram a fazer essa articulação, e a articulação principalmente do Alckmin é muito importante, porque ele faz articulação com a direita também e com setores aí que o Lula não tem uma interlocução tão boa. E aí, o Lula entrando em campo, o que aconteceu? Ele e o seu advogado-geral da União recorreram aí ao STF disso e caiu nas mãos do Zanin. Falei aqui ontem, o Zanin já soltou uma decisão favorável ao Lula, em liminar. Então, ele acabou aí com a desoneração da Folha, então acabou aí com mais essa tentativa de golpe dos bolsonaristas e do Pacheco. O presidente do Senado ficou uma fera. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ir para o plenário. Falou, não, no plenário eu vou ganhar. No plenário tá cheio de lavajatista, tá cheio de ministro aí que é assim com o pessoal do mercado financeiro, tudo mais. Só que mal sabia o Pacheco que ele é um anão político. Ele tá se achando muito porque ele foi eleito presidente do Senado no meio de um governo Bolsonaro, ele conseguiu a reeleição, que para o cara se reeleger é muito fácil quando ele já é presidente da Câmara do Senado. É raro alguém não conseguir a reeleição, só quando não quer mesmo ou quando brigou com todo mundo. E aí ele tá se achando bonzão, o Pacheco, tá todo pimpão, todo arrogantão. Ele não está percebendo que ele está articulando majoritariamente com os bolsonaristas, e essa semana o Nicolas, o Gustavo Geyer e outros bolsonaristas foram no Congresso Nacional chamar o Pacheco de covarde, de frouxo, daí para baixo, tá? Foi xingado de tudo quanto é nome dentro do Congresso Nacional. Ou seja, esse pessoal com quem ele está se aliando já está xingando ele e já está preparando para traí-lo na eleição para a presidência do Senado no ano que vem, e talvez não escolher o candidato dele. O Pacheco está nem vendo isso, que é mas não político, é o primeiro mandato dele e como ele chegou à presidência do Senado, ele foi alçado a esse cargo, ele tá achando que ele é muito bom. Recorreu ao STF, né? 1-0 Zanin. Aí logo depois o Flávio Dino solta a bomba. Pá, 2-0. Aí o Pacheco percebeu que fez errado quando ele viu o voto do Gilmar Mendes. 3-0. Ele falou, pô, peraí. O Gilmar Mendes sempre vota com os banqueiros, mano. O que aconteceu? Aí a Globo saiu aí em defesa dos empresários. Os empresários bilionários aí eles se organizaram e soltaram uma nota. E lembre-se, eles são os maiores patrocinadores aí de toda a imprensa. São alguns empresários do agro e você sabe, se você já assistiu a Globo aí nos últimos anos, você sabe que o agro é tech, o agro é pop. Quantas vezes você já não viu esse comercial pago muito acima do valor de mercado na Globo? O agro financia e a Globo defende nos seus jornais os interesses do agro. Os bancos, então, nem se fala. Outros setores aí também. É isso que eles defendem, para que eles ganhem mais bilhões. Sai do orçamento, sai do dinheiro público nosso e vai direto para o bolso deles. E aí, olha só, a Globo dá aqui uma notícia, vou te mostrar aqui. E a confusão e insegurança estão instaladas e ninguém sabe exatamente como será o pagamento da contribuição previdenciária no próximo mês. Então, a celeuma está aí. Caso a decisão não seja revertida, demissões e aumento de preços devem ocorrer bem rapidamente, tendo em vista a forte elevação do custo direto sobre os empregos, é o que eles dizem. Transporte urbano, proteína animal, construção, vestuário, calçados são exemplos de produtos e serviços que sofrerão forte impacto. Fecha aspas. Quando a jornalista da Globo fala isso aí, lê a notinha dos patrocinadores dela. E o jornalismo inteiro da Globo, não é só essa jornalista, o jornalismo inteiro da Globo, em TV aberta e fechada, fala isso. E não te diz que esses aí que assinam a nota são alguns dos maiores patrocinadores, aí não é mais jornalismo, né? Aí você sabe, aí eles estão fazendo ativismo em prol dos seus patrocinadores. É ativismo político em prol dos patrocinadores. É isso que a Globo sempre faz e sempre fez. Nunca foi jornalismo, saiba muito bem disso. Sempre foi ativismo político. Se é bom para o patrocinador deles derrubar governo A ou B, eles começam a tentar derrubar governo A ou B. Se é bom para o patrocinador deles eleger político A, B ou C, eles começam a ali criar um clima para eleger o político A, B ou C. Sempre foi assim e sempre será. Por isso nunca confia aí, nunca idolatre jornalistas aí da grande mídia, porque é um ou outro ali que tem, mas muitos aí, a grande maioria chega na hora H, se alia aí do outro lado. E aí eles mostram, fazem um terrorismo, olha, os preços vão subir, não sei o quê. Olha, a celeuma é que não se sabe se eles vão, como é que vai ser paga. Vai ser paga do jeito que tem que ser pago, tem imposto, pague. Essa desoneração começou porque na pandemia
esses setores aí tiveram um problema. Só que hoje a atividade econômica do Brasil é maior do que a pré-pandemia, ou seja, maior hoje a atividade econômica no país do que era em 2019, antes da pandemia. Então não tem mais motivo para nós ficarmos sustentando meia dúzia de empresários bilionários. Eu digo meia dúzia? São algumas centenas, Thiago. Sim, mas os que mais vão deixar de pagar impostos são realmente meia dúzia, que aí mais da metade desses mais de 10 bilhões são eles quem deixam de pagar. E aí, patrocinadores aí de toda a imprensa. A imprensa faz isso aí. E aí logo depois aí da Globo falar isso, a Globo pensa, não, a gente vai agora mudar o voto dos ministros. Saem mais 2 votos. Barroso e Fachin, pô, lavajatistas, amigos do Moro, do Dallagnol, agora vai. Também votaram com o Lula. 5-0. Só que aí eu vou te falar uma coisa, você já pode contar com o voto do Alexandre de Moraes e da Carmen Lúcia, tá? Então já pode contar que vai dar 7. Só com o Alexandre de Moraes já forma a maioria e já era, acabou. Só que aí, o ministro Luiz Fux, outro lavajatista, in Fux we trust, o Fux, vocês sabem o quê? Pediu vista. Aí você fala, pô, Thiago, o Fux parou o julgamento aí. Acontece que ninguém mais tem nenhuma esperança aí, esses setores, de que isso vai ser revertido. E quando o Fux pede vista, fica valendo a decisão do Zanin, que suspendeu isso tudo. Rodrigo Pacheco tá uma fera. A própria Globo aqui colocou, não vou mostrar até o final aqui a matéria da Globo, que é muita mentiraiada. Eles leem a mentira como se fosse verdade. Mas eles colocam aqui no final que, olha, o Rodrigo Pacheco disse que isso leva em insegurança e que é uma grande desmoralização para o governo, que isso vem no pior momento possível, que é muito inoportuno da parte do governo e que ele e o governo estão em posições antagonistas. Eu gostei dele usar a palavra antagonista porque é exatamente aquele portal golpista lá, lavajatista, né, o nome daquele portal. Sempre foi o porta-voz oficial das mentiras da Lava Jato, e que agora é o pessoalzinho que está aí junto com o Pacheco, lavajatistas, bolsominions aí do Congresso Federal. E aí, enquanto o Pacheco é chamado de covarde por eles, porque ele não tenta aí fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, do Barroso e de outros, ele está se aliando com esse pessoal e está perdendo. E sabe o que acontece com o Pacheco? Ele perde capital político, porque ele é o presidente do Senado, ele está fazendo aí campanha para o Davi Alcolumbre, que é quem o colocou na presidência do Senado, para que o Davi Alcolumbre seja o presidente no ano que vem. E me parece que o governo Lula, apesar de não ter restrições ao nome do Alcolumbre, até acham que ele é bem melhor do que o Pacheco, parece que o governo Lula não tem planos aí de ajudar o Pacheco nessa aí, não. Até porque o Pacheco está se aliando aos bolsonaristas. Então, o Pacheco está perdendo muito capital político, capital até entre os ministros aí do STF, para poder articular com eles alguma coisa no futuro, algum tipo de armistício, de paz entre as instituições. O Pacheco está agora com uma investigação batendo a sua porta, porque o Flávio Dino deu 15 dias para ele e para o Arthur Lira se manifestarem aí sobre o orçamento secreto, ou seja, sobre o Bolsolão, que por uma ordem da Rosa Weber não poderia mais ser secreto. O governo Lula é obrigado a pagar essas emendas, mas não é para ser secreto. E aí o que acontece? As emendas são pagas e o Pacheco e o Arthur Lira não dizem quem foi que mandou a emenda para cada lugar. Ou seja, voltou a ser secreto. E eles é quem estão fazendo aí, com o dinheiro do governo federal, estão fazendo aí o balcão de negócios deles. O Flávio Dino foi acionado e o Flávio Dino já mandou aí eles darem explicações. Então o Pacheco tá aí, vai ter um problemão pela frente o Pacheco. Vai ter um problemão Arthur Lira, é uma possível investigação aí contra eles que vai estar nas mãos do Flávio Dino. Aí ele tenta aí um embate, usa o STF, achou que ele tinha conseguido articular com os ministros do STF, leva um 5-0, até o Fux tá ferrando com ele, porque adiar aí só ferra mais com ele. Eu vi aí alguns analistas dizendo, o Fux está tentando ganhar tempo. Não tá, o Fux não tem a mínima esperança aí de que isso mude. É capaz do Fux também votar a favor lá no fim. Ele pediu vista aí, e vista acontece o quê? A celeuma, como dizia aí a Globo, continua, porque os empresários vão ser obrigados a pagar os impostos. E sabe o que acontece? No começo desse ano também ficou valendo essa desoneração, a reoneração da folha. Sabe o que aconteceu? O preço de nada subiu aí da maneira que eles estão falando. É tudo puro terrorismo que a Globo volta a fazer aí junto dos bolsonaristas. Sendo que nessa semana o governo entregou a proposta de reforma tributária zerando todos os itens da cesta básica. E olha que o Lula, para zerar todos os itens da cesta básica, o que fez? Colocou carne, colocou um monte de coisa na cesta básica. Exatamente, isso vai ficar muito mais barato. A imprensa não fala.
As matérias de maior destaque na Globo mesmo, aí eu posso falar nas redes sociais, no jornal, foram matérias dizendo que, olha, vai ter o imposto do pecado, ó, vai aumentar o imposto sobre a cerveja, vai aumentar o imposto sobre a Coca-Cola, porque é um item que tem muito açúcar, e o que acontece, quem toma muito a Coca-Cola tem muito açúcar, tem cafeína, tem coisa ruim, dá problema no coração. Numa população que toma muito refrigerante, a incidência de ataque cardíaco, de problemas de saúde aumenta muito, em comparado a uma população que toma suco, que toma água, que toma chá, que toma coisas saudáveis. Então o imposto é maior porque vai causar uma carga a longo prazo, curto, médio e longo prazo, uma carga maior no SUS. Nada mais justo do que ter um imposto maior. O mesmo para bebida e outras coisas. É assim em todo o primeiro mundo. Só que para a imprensa, esse é o foco deles. Olha, vai aumentar imposto. E não focam no que a população realmente precisa, que é comida na mesa, carne, comida, arroz, feijão, tudo mais, não focam que isso vai diminuir. Esse está sendo aí a estratégia, e é uma estratégia em dobradinha com os bolsonaristas, porque todas as redes bolsonaristas, nessa semana, focaram em atacar a reforma da Previdência. Enquanto isso, a Globo faz terrorismo aí. Só que olha só, o Lula acabou aí com o golpismo, podem chorar muito, podem fazer a desinformação que for, o Lula conseguiu ganhar nessa articulação aí. Mais uma vitória do Lula, viu? Semana passada, a vitória foi contra o Lira. Essa semana, foi vitória contra o Pacheco. E olha, essa semana, foi vitória contra o Pacheco, até o momento 5-0, viu? E olha, com gols aí de jogadores que eu nem imaginava que estariam no nosso time nesse momento, que são Barroso e Fachin. Para você ver a capacidade do senhor Luiz Inácio de articular. É o Pelé da política, viu? Ou se não é o Pelé, porque, bom, agora ele entrou em campo, é o Pelé da política. É o Tele Santana, o Guardiola, fala aí o nome do técnico que você quiser, que você acha melhor, da política. É o cara que vai lá, escala lá o time em campo e pá, ganha todas. Todas. E olha, deve ter sido difícil pro Lula explicar para os ministros, ó, isso aqui vai ferrar o país. Se essa porcaria, ó, isso aqui é golpe, é igual fizeram com a Dilma, pautas bomba, vão derrubar o governo, derrubando o governo, a popularidade, quem vai entrar são bolsominions, vocês vão levar golpe, vocês vão ser presos. Não sei se foi bem assim a conversa do Lula com os ministros, mas parece que eles entenderam direitinho, viu? Ó, peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui enquanto eles ladram, a caravana passa. Falou!